Consumo e suas garantias. Com Suelen Mendes. Ei, Suelen, boa tarde. Primeira vez que eu converso com você depois que você virou colunista oficialmente aqui da Band News FM Espírito Santo. A gente agradece aqui sua participação sempre, Suelen. Verdade, eu que agradeço sempre, Rafael. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com os ouvintes capixabas. Mas vamos lá, o assunto de hoje, direitos do consumidor em relação à renovação automática de contratos, Suelen. Vamos começar aqui pelos cuidados, né, que os consumidores precisam ter. Primeiro, quais os problemas que o consumidor pode ter em relação a esse tipo de renovação automática de contrato e que cuidados que ele deve tomar. Esse é um tema muito interessante, Rafael, principalmente quando a gente fala de telefonia e internet, porque os consumidores estão sempre em busca de uma promoção melhor, de um valor melhor, e acabam contratando serviços que prevêem fidelidade, né? Uma fidelização. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter na renovação automática dos contratos? Primeiro, observar com muita atenção quais são as informações do serviço que você está contratando. Existe fidelização? A fidelização é de quanto tempo? Qual o valor? E tem alguns contratos que prevêem assim, olha, o valor vai ser de R$19 por mês até o terceiro mês. E depois volta ao valor normal. Então, o consumidor tem sempre que se atentar às principais informações do contrato, lembrando que chegou ao prazo final da contratação. Vamos supor que ele fez um contrato de 12 meses. Depois, caso haja renovação, tem que se manter o mesmo valor. Sendo alterado o valor, a empresa ou fornecedor precisa entrar em contato com o consumidor para ter a ciência e autorização dele para mudar o plano ou valor. Certo. Em relação à fidelização que você acabou de citar, né, Suelen, isso não é vedado, né? A empresa pode impor ao consumidor uma fidelização, inclusive com cobrança de multa. Isso, pode. Nesse tema, é importante a gente fazer a seguinte ressalva, Rafael. Não é permitida a fidelização, como você perfeitamente disse, porque ela vem sempre como um bônus ao consumidor. Porque qual é a vantagem da fidelização? Então, assim, olha, os serviços separados custam X, mas se você contratar junto, eu te dou um desconto. E é por isso que vale a pena, e é por isso que eles oferecem também a possibilidade de você ficar um tempo naquele serviço, né? Que a gente chama de fidelização. Então, a gente tem que prestar muita atenção que os contratos que prevêem fidelização impõem multa caso o consumidor queira cancelar o contrato antes do prazo final. Lembrando que a multa incide quando o consumidor não quer deliberadamente mais aquele serviço. E não incide multa quando houver falha na prestação de serviço diferente, porque aí não é o que o consumidor quer, porque o que ele contratou não está sendo entregue. Uhum. Você citou logo no início, Suelen, essa situação em relação a principalmente telefonia, né, internet, acho que são os casos mais comuns mesmo, após vencido o período de fidelização. Geralmente os contratos são de 1 ano. A renovação acontece automaticamente. A empresa pode impor um novo período de fidelização? Não pode. Lembrando que a renovação automática, ela não é um assunto definido na doutrina e na jurisprudência. Tem muita discussão sobre isso. Então, o que a gente pode afirmar hoje com uma certa garantia? Você, Rafael, contratou um serviço de telefonia por 12 meses com fidelização. Ok. Tem uma multa. Por que quando chega no 12º mês, você não vai pagar multa? Porque você já cumpriu todo o contrato. Se você decidir rescindir no 6º mês, você vai pagar multa sobre o tempo que falta. Então, deu os 12 meses, você continuou usando o serviço, aquele contrato vai permanecer, mas sem qualquer fidelização. Tanto que passou o prazo de fidelização, você quer trocar, cancelar, mudar de plano, fazer portabilidade, nenhum valor a título de multa pode ser cobrado.
E aí, depois desse período de fidelização vencido, se a empresa tiver dificultando o rompimento do contrato, né? Muita gente tem dificuldade, liga para, por exemplo, para uma operadora de telefonia, fica horas no telefone para ser atendido, não consegue resolver o problema. Se a empresa estiver dificultando o rompimento de um contrato, no caso do consumidor que quer romper o contrato, o que o consumidor deve fazer? Finalizando a fidelização, não havendo mais o prazo de fidelização, a empresa não pode se negar ao cancelamento do contrato sem imposição de multa. Então, o consumidor precisa entrar em contato e mesmo que demore, essa fala sua foi excelente, Rafael, mas mesmo que demore, o consumidor tem que anotar o número do protocolo, o dia, o local. Não conseguiu cancelar, porque parece que é uma via sacra, né? Você fala com 20 pessoas, mas Sim. não consegue cancelar. Então, você precisa anotar o número do protocolo, o dia, o horário, e se for preciso, acione o PROCON ou o judiciário, porque ninguém é obrigado a ficar num contrato que não tem interesse. Certo. Agora, a gente fugindo um pouquinho desse assunto, Suelen, acho que tem muita gente com um problema agora que é em relação à greve dos Correios, né? Quem compra pela internet deve estar se perguntando agora o que deve fazer por conta da greve dos Correios. Como que o consumidor deve lidar com isso, né? Comprou alguma coisa pela internet, provavelmente não vai chegar no prazo estipulado. O que o consumidor pode fazer, o que deve fazer nessa situação? É importante que o consumidor sempre entre em contato com o fornecedor. Sempre entre em contato com o vendedor, pergunte, e o fornecedor igualmente. Tem conhecimento da greve, entre em contato com o comprador, informe a situação, especialmente se o objeto já foi postado ou não. O objeto que ainda não foi postado, cabe ao vendedor providenciar um novo meio de entrega, informando ao comprador e também informando ao consumidor a possibilidade de cancelamento da compra. Por quê? Eu posso ter adquirido aquele produto porque eu preciso dele até a data tal. Depois daquela data, esse produto não me interessa mais. Então, sendo impossível a entrega na data pactuada anteriormente, também deve ser garantida ao consumidor a possibilidade de cancelamento, porque lembrando que o prazo de entrega vincula o fornecedor, né? É uma entrega possível e não provável. E no caso do produto que já foi enviado, Suelen, eu vou citar um caso pessoal. Eu comprei nessa semana um produto pela internet, num teclado para o meu computador que estava estragado. A greve veio no dia seguinte, e aí o produto já tinha sido enviado. Nesse caso, tem algo que possa ser feito? Nesse caso, vai depender do prejuízo suportado pelo consumidor. Se for uma situação que não vai te causar prejuízo, não tem nada que você possa fazer, até porque você não teve nenhum prejuízo de fato com o atraso. Agora, se foi uma situação que isso te gerou prejuízos materiais, financeiros, imagina um documento, Sim. Alguém está esperando um documento super importante para um concurso público, para casar, para divorciar, qualquer coisa nesse sentido. Pode sim também acionar o PROCON e o judiciário, especialmente aquelas pessoas que contrataram um serviço direto do correio como SEDEX. Você não tem outra maneira de enviar, né? Você escolheu aquele serviço e remunerou. Lembrando que no site do correio tem uma tabela de restituição de valores. Então é importante os consumidores também entrarem no site e ter acesso a essa informação também. Sim, essa reclamação que você citou no PROCON, enfim, seria em relação aos Correios ou ao fornecedor, a pessoa que vendeu o produto? Depende da situação. Quando é um objeto já postado, eu entendo que o fornecedor, ele fica um pouco também de mãos atadas, Sim. né? Porque ele já enviou, e aí o atraso acaba sendo por culpa dos Correios. Se não foi enviado e o fornecedor não informou o consumidor que o Correio estava em greve e que não há prazo de entrega, aí sim ele responde pelo atraso. Então, acho importante a gente fazer essas duas diferenciações. Tá certo. Olha, conversamos mais uma vez aqui com Suelen Mendes, sempre um prazer, advogada especialista em direito do consumidor, mais uma vez tirando dúvidas aqui para os consumidores ouvintes da Band News FM Espírito Santo. Suelen, obrigado, viu? Até semana que vem. Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.